E vem conferir a crítica do filme Indiana Jones e o Templo da Perdição. E em 1984 chegava nos cinemas o filme Indiana Jones e o Templo da Perdição. Filme esse que vinha com uma expectativa gigantesca, porque, como eu falei na crítica do primeiro filme, que está aqui no canal e está bem fácil de achar, em 1981 chegava nos cinemas Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Filme esse que mudou completamente o que seria o gênero de aventura e ação a partir dali. Existiam filmes que tentavam copiar a estética, a temática e o estilo de ação que o Steven Spielberg colocou na sua direção para contar a história do Indiana Jones e que o George Lucas colocou na parte do seu roteiro para poder produzir e criar o personagem. Você via isso em vários lugares. E aí vira um problema para a própria franquia, porque com um filme fazendo tanto sucesso, obviamente ele iria ter continuações. Mas a pergunta é, quando você vai ter uma continuação, o que você vai trazer de novo para essa continuação? O que você vai trazer de algo que mostre para o público e para o mundo que realmente a gente precisava de mais filmes do Indiana Jones, sem ser o fator muito dinheiro, porque o filme fez muito sucesso e o personagem ficou muito famoso. E eles pensaram, vamos mudar a temática do filme, vamos manter a ação, vamos manter a aventura, mas vamos manter o clima, vamos mudar o clima, vamos mudar a forma como o filme vai ser contado. E foi isso que aconteceu. E pra mim, Indiana Jones e o Templo da Perdição é o segundo pior filme até agora dos 4 que eu assisti, né? Porque o quinto vai lançar essa semana do Indiana Jones. E por que eu falo que ele é o pior? Porque ele perde completamente aquela ideia e aquela identidade que fez com que o primeiro filme fosse tão incrível e seja tão incrível até hoje, que seria aquela ideia da aventura, com uma diversão, com um entretenimento. Aqui, eles foram para um clima muito mais sério e muito mais pesado. E com isso, apesar do clima, apesar da ideia de aventura ainda estar lá, como o filme foi trabalhando isso, não funcionou muito bem. E isso é surpreendente. Eu só não falo que esse Indiana Jones é ruim, porque ele ainda gera um entretenimento, ele tem cenas clássicas que funcionam muito bem, e tem 2 fatores que fazem com que esse filme ainda funcione. Um se chama Steven Spielberg na direção e consegue trazer boas cenas e bons momentos, fazendo com que o filme ainda funcione muito bem, e também Harrison Ford como Indiana. Como eu falei na crítica do primeiro filme, existem atores que nasceram para fazer alguns personagens, e Harrison Ford é o ator que nasceu para fazer o Indiana Jones. E aqui ele provou isso mais uma vez, entregando tudo no papel do personagem, o mesmo carisma, o mesmo charme e o mesmo ator, e consegue fazer aquele personagem com poucas falas em alguns momentos ter um carisma apenas no olhar, sem contar que visualmente o Indiana Jones é um personagem muito cativante. Ele é um personagem que faz com que você queira ver a aventura, que você torça por ele. Eu acho que um dos fatores que acontece isso é que ele não é completamente bom. Ele é um cara do bem, você entende que ele é o herói do filme, mas o filme não tem medo de, às vezes, colocar que ele também tem algumas índoles que fazem com que ele não seja aquele mocinho totalmente. Ele tem uma índole um pouco errada em algumas coisas, e isso também cativa você gostar mais do personagem. Então Harrison Ford está fantástico, e a direção do Spielberg também está muito boa. O filme pedia um clima mais pesado, o roteiro pedia isso, e ele entrega isso, apesar de eu achar esse um dos filmes mais fracos da carreira do Spielberg como um todo. Pelo menos no top 3 ele tá, e o Spielberg dificilmente erra nos filmes. Ele tem filmes que eu não gosto muito, mas esse aqui é um dos piores, porque você vê que ele consegue entregar bem nas cenas de ação, na cena de como ele constrói o cenário, na cena como ele consegue criar um clima e também dar um design, destaque também pra fotografia nesse ponto, porque o filme precisava de algo mais pesado, e eles conseguem entregar aqui, sem contar que eu acho que o Spielberg, ele consegue fazer mais uma coisa nesse filme que o roteiro não queria e que dá uma suavizada no filme, que é trazer uma coisa mais leve em alguns momentos, porque esse também é um filme mais pesado dos 4 que saíram do Indiana Jones até o momento dessa crítica. E ele é pesado porque fala de assuntos muito pesados, a ideia de controlar um povo, controlar uma nação, envolver crianças e usar crianças como escravos para o seu projeto, para um filme de aventura é algo muito pesado. Então, pelo menos o Steven Spielberg, ele acerta na parte da ação, ele acerta na parte da diversão, e ele acaba, através dos personagens e da sua direção como um todo, através de como ele cria e monta a sua set piece, ele faz com que o filme tenha pelo menos ele faz com que os seus cenários e como as cenas vão sendo conduzidas, faz com que pelo menos tenha um nível de entretenimento que diminua um pouco esse clima mais pesado que o filme tinha. E como eu falei, esse clima mais pesado acabou fazendo com que o filme tivesse escolhas que são bem questionáveis, como por exemplo, 2 personagens principais do filme que pra mim não funcionam de maneira nenhuma. Muita gente gosta do personagem do Short, acha ele legal, acha ele divertido. Eu acho que ele é um personagem que eu entendo porque ele tá
no filme. Ele é aquele personagem que serve pra suavizar o que o filme tem pra apresentar, mas ele mesmo assim ele não funciona tão bem em vários momentos. Parece que ele realmente tá só pra ser um alívio cômico. E a personagem da Willy. De todos os interesses amorosos que o Indiana Jones teve no seu filme, a Willy é a menos cativante, com a Marion sendo a mais cativante, obviamente. Porque no terceiro filme, tudo bem, temos uma personagem que ela acaba tendo uma virada em cima dela, mas até ela era mais cativante do que a Willy. A Willy serve só pra ser aquela personagem que ela vai gritar o tempo inteiro no filme, parecer a donzela indefesa. E isso não funciona mais bem hoje em dia, e na época já não funcionava muito bem. Apesar disso, o filme, como eu falei, ele tem um bom protagonista, que até consegue fazer com que os personagens secundários, que não são tão cativantes, melhorem aqui por causa do personagem principal, uma boa direção, e conduz bem as cenas de ação, e constrói bem os cenários, e entrega bons momentos, e também tem algumas partes de roteiro, que vai a partir da exploração, que eu ainda gosto bastante. Não gosto da introdução, essa introdução mais fraca dos 4 filmes, inclusive o pior de todos, que é o Reino da Caveira de Cristal. Tem uma introdução que é muito melhor que essa, e o primeiro e o terceiro não precisa nem falar. Essa introdução aqui é muito ruim, é muito fraca, e a forma como jogam o Indiana Jones pra sua aventura, eu também não gosto. Eu acho que a forma como colocam isso é muito fraca, parece um roteiro que não sabia o que fazer. Eu sei que esse roteiro foi escrito várias vezes, mas parece que eles não sabiam realmente o que queria fazer. Porque como eu falei, é um roteiro que ele não chega a ser ruim. O Indiana Jones e o Templo da Perdição não chega a ser um filme ruim. Ele é um filme que ainda gera um entretenimento em alguns pontos, em cenas de ação, mas não tem como negar que você, esperando pelo nome Indiana Jones, esperava muito mais. Eu acho que se eu tivesse visto esse filme logo depois que saiu o primeiro Indiana Jones, em 1981, se eu assistisse logo depois, em 1984, eu tenho certeza que eu ia odiar esse filme, porque ele quebraria completamente a minha perspectiva. Mas vendo hoje, revendo o filme mais de uma vez, eu acho que ele não funciona mais tão bem, mas mesmo assim, ele é um filme que ainda consegue tirar entretenimento, porque a história não é terrível, o protagonista é muito bom, e temos uma boa direção aqui do Spielberg em vários momentos, salvando várias cenas e até colocando momentos clássicos, porque apesar desse filme não ser um filme que eu gosto tanto assim, ele é um filme que ainda tem cenas clássicas que marcaram, como a cena do jantar, super, até certo ponto, cartunesco, como eles trabalham aquilo. Mas no filme é um filme que ele não é ruim, mas ele é mediano, mas obviamente ele é muito decepcionante, pensando no que foi o primeiro filme e no que é a franquia Indiana Jones como um todo. Concluindo, Indiana Jones e o Templo da Perdição não é um filme ruim, não me entenda mal, eu sei que essa crítica parece que eu falei tanta coisa ruim, que parece que o filme é ruim. O filme não é ruim, ele consegue gerar um entretenimento, você ainda consegue até certo ponto se divertir com ele. Isso porque você tem o Harrison Ford muito bem no papel, e também acaba melhorando muita coisa do roteiro, e você também tem o Steven Spielberg entregando muito na direção, salvando em momentos cômicos, salvando em momentos de ação e salvando no momento final, fazendo com que o filme ainda seja assistível. Não é o melhor filme da franquia, na verdade é o segundo pior, mas mesmo assim é um filme que principalmente ele é muito decepcionante, ainda mais considerando o que foi o primeiro filme e o que vai vir depois no terceiro. Esse acaba sendo um filme muito decepcionante, apesar de não ser ruim, e por isso que eu fecho o filme Indiana Jones e o Templo da Perdição com uma nota 6,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você acha de Indiana Jones e o Templo da Perdição? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.